Olá, eu sou a Kátia Teonia, professora de Língua e Literatura Latina do Departamento de Letras Clássicas da Faculdade de Letras da UFRJ e coordenadora do projeto de extensão Mitologando. E hoje eu estou aqui para apresentar mais uma atividade do nosso projeto que vimos realizando durante o período da pandemia. Ao longo deste ano, o projeto Mitologando vem oferecendo uma série de atividades remotas que têm como objetivo apresentar uma reflexão teórica e prática sobre a abordagem da antiguidade clássica no espaço da sala de aula. Essas atividades têm como público-alvo professoras e professores do ensino fundamental e médio, licenciandas e licenciandos e educadores de uma forma geral. E hoje, o Projeto Mitologando tem a honra de apresentar o minicurso O Conceito de Antiguidade Clássica e o Uso do Mito em Sala de Aula. Serão 2 dias de minicurso, ministrado pelo querido Guilherme Moeberg, professor de Teoria e Ensino da História da UERJ, chercheur associé na Faculté des Sciences de l'Éducation na Université de Montréal e pesquisador do Labeca Mai USP. O projeto Mitologando agradece imensamente a participação do querido professor Guilherme Moeberg e deseja a todas e todos um excelente minicurso. Questões que a gente se deixava no final da aula foi justamente em que medida a gente pode pensar essa antiguidade, seja ela a antiguidade que é dita clássica, seja ela a antiguidade de outras regiões, territórios, cidades, por aí vai, se a gente consegue pensar essa antiguidade fora desse projeto, fora dessa ideia de civilização, fora dessa nova concepção que surge no 19. Tudo isso fez parte das nossas reflexões, porque, inclusive, esse curso tinha essa ideia, né? Ou seja, uma ideia bem teórica inicialmente, e agora uma ideia bastante prática, porque, afinal de contas, a própria BNCC, né, a Base Nacional Curricular Comum, nos coloca de frente com um enorme desafio, que é estudar a história da Antiguidade e da Idade Média no 6º ano, mas também nos coloca desafios ainda maiores, que é como, por exemplo, eu mencionei na aula passada, embora a gente não vai desenvolver isso hoje aqui, essa discussão mais a fundo, que é explicar, por exemplo, a ideia de invenção do mundo clássico, que é um negócio extremamente difícil, ainda mais que nós pensamos na faixa etária com a qual nós trabalhamos no 6º ano. Muito bem, hoje a gente parte para a prática, hoje a gente sai daquelas reflexões super densas, mas que tem uma finalidade, né, de orientar a nossa percepção como docentes dessa antiguidade para um universo das questões mais práticas. Muitas pessoas, inclusive, mandaram e-mail perguntando sobre bibliografia e tal. Eu volto a dizer aqui que eu vou disponibilizar uma bibliografia para a Kátia, e ela vai colocar nas descrições, provavelmente, desses vídeos, ou vai disponibilizar de alguma maneira para vocês. De toda forma, para que vocês não se sintam muito ansiosos, eu vou compartilhar aqui com vocês. Peraí, deixa eu apresentar aqui. Bom, compartilha. Beleza. Bom, imagino que vocês estejam já vendo aí o meu PowerPoint. Estou certo, Kátia? Vocês estão vendo? Só respondendo no chat para mim. Vocês conseguem ver? Sim, Guilherme. Ótimo, obrigado. Então, vocês estão vendo aí eu estou trazendo, antes de começar a aula, 3 indicações de leitura para você. Se você tivesse que escolher por onde começar, por onde você começaria, Guilherme? Eu começaria por por 2 artigos e um livro. Um dos artigos é esse O Lugar da História Antiga no Brasil, que foi escrito pelo professor Gilberto da Silva Francisco. Ele é professor da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Escreveu um tremendo artigo que discute essas questões. Eu acabo de colocar para vocês aí o link no chat, que discute boa parte daquelas questões que eu coloquei como exposição oral para vocês. Uma parte significativa delas está muito bem escrita, muito bem sintetizada e refletida nesse artigo da revista Mare Nostrum, da Universidade de São Paulo. Em relação à primeira aula. Em relação à segunda, se eu tivesse que apresentar um artigo síntese para vocês, eu colocaria um artigo meu mesmo, tá? Eu publiquei, acho que em 2018, se eu não me engano, na revista História Hoje, que é uma revista da AMPU,
e que se chama História Antiga no Ensino Fundamental, um estudo sobre os mitos gregos antigos e a consciência histórica. Então também está no chat aí, se vocês quiserem ir atrás desse artigo, é só clicar aí que vocês vão abrir a página da revista. Uma outra coisa, infelizmente, isso aqui eu não posso passar para vocês, vocês devem estar vendo aí a imagem, é esse livro, Antigas Leituras e Ensino de História. Esse livro eu organizei junto com o professor José Maria Gomes de Souza Neto e o professor Renan Birro, que são professores da Universidade de Pernambuco. O professor José Maria Gomes Neto é um especialista em antiguidade, especialmente em ensino de história. Eu recomendo fortemente que vocês procurem ele, o nome dele, os artigos dele sobre cinema e ensino de história, é realmente muito interessante o trabalho dele. E o professor Renan Birro, que se dedica às questões mais voltadas ao ensino da história medieval. Muito bem. Então, essas são as indicações iniciais. Se todo mundo anotou, se não anotou, eu volto depois para esse slide. Eu espero que vocês tenham aí boas leituras e que esses artigos sirvam para vocês refletirem sobre as questões que a gente vai colocar aqui hoje. Muito bem, começando aí a segunda aula de hoje, segunda parte do pensamento histórico ao mito e à sala de aula. Então, a gente tem 3 pedaços nessa aula. A primeira delas, eu vou discutir aquilo que eu acho absolutamente fundamental para a gente, começo de trabalho, assim, começo de conversa, né? Que nessa bicicletinha aí que vocês estão vendo nesse GIF, que vai desde a bicicletinha mais antiga até talvez uma das versões mais contemporâneas dela, a gente tem que buscar aí alguns elementos fundamentais que guiem como que a gente ensina a história na escola. Então, que isso fique muito claro aqui para vocês todos. Que todas as minhas discussões aqui, elas estão voltadas para pensar o ensino da história na escola. Claro que a gente pode abrir essa discussão para o campo universitário, nas perguntas, mas todas as questões estão voltadas para a escola. E vejam, eu vou partir de um problema, vou partir de uma questão. Sabe como é que é Facebook, né? Facebook é o inferno das coisas. E há poucos dias atrás, eu vi um post, de um docente, evidentemente eu não vou revelar, mas era um professor uma professora de uma universidade pública, que afirmou que o filho dele havia sido, ou seja, na escola, o filho dele havia recebido uma informação do professor de que os primeiros navegantes a chegarem no continente americano, no continente da América, né, nas Américas, eram os espanhóis. E esse professor, enfim, ele ficou absolutamente, digamos assim, a palavra não é muito bem revolta, mas ele ficou muito espantado com a falta de informação, né, ou com a malformação desse professor de escola, que, portanto, não passava uma informação como essa de maneira correta ao seu filho, portanto, esquecendo de dizer que, na verdade, havia sido os povos de origem nórdica, enfim, os vikings, que haviam chegado aqui mesmo, perto de onde eu estou, aqui no Canadá, no norte, portanto, muito antes dos espanhóis, portanto, aquele conjunto de navegações que é feito no final da Idade Média. Muito bem. Para esse professor, ou para essa professora, esse erro era um erro grosseiro, que ainda acontece nas salas de aula do Brasil. E aí, como tudo no Facebook, né, isso acaba se desdobrando numa série de discussões. E essas discussões são as que eu vou, mais ou menos, tentar delinear para vocês aqui. Primeiro, as repercussões giraram em torno de 3 ambientes. O primeiro deles se referia à ideia fundamental de que, é isso mesmo, a má formação é um problema, ou seja, a má formação dos docentes de história, dos licenciados, portanto, é um problema. Os professores do ensino básico deveriam estar preparados para responder a esse tipo de questão. Essa foi a primeira linha de discussão. A segunda linha de discussão foi, é isso mesmo,
a má formação existe e ela é causada pela falta de especialistas nas posições-chave das universidades. O que eu estou querendo dizer aqui? O que as pessoas estavam querendo dizer aqui? Olha, em parte, essa má formação é causada pela falta de professores, professoras que são formadas na sua origem, portanto, na sua graduação, mestrado e doutorado, nas suas teses, na área de história antiga ou medieval, enfim, antiguidade medieval, sendo colocada, digamos assim mesmo, no balaio reflexivo. E havia uma terceira posição, na qual eu estou inserido, que se questionava onde é que nós, universidades e docentes universitários, estamos errando. Ou seja, aonde é que a gente está errando para que, eventualmente, aconteça um problema de informação como esse que aconteceu com esse professor do ensino básico. Muito bem. Aí eu começo a externalizar para vocês, fundamentalmente, quais são as minhas preocupações, né? Quais são as minhas posições em torno disso aí. E eu acho que é bom prestar bastante atenção, porque eu costumo trazer uma visão um tanto quanto diferente em relação à importância do ensino da história antiga. Ou seja, eu afirmo a importância do ensino da história antiga por um caminho que geralmente é menos utilizado ou muito pouco utilizado pelos docentes dessa área. Em primeiro lugar, eu acho que saber se os vikings foram os primeiros ou não a chegar no continente americano, bem como saber minúcias das histórias gregas, minúcias das histórias romanas, minúcias das histórias egípcia antiga, não é tão relevante quanto costuma parecer. E por que eu acho que isso não é tão relevante? Porque, bom, os professores de história antiga, nem todos, é claro, mas a maioria estão mirando no alvo errado no que diz respeito ao ensino de história na escola. E que alvo errado seria esse? Eu exponho, em linhas muito gerais, que alvos errados seriam esses aí. Vou aumentar aqui um pouquinho. Bom, primeiro, a questão, acreditar que o aprendizado da história antiga é uma finalidade em si na escola, e que ela tem a mesma relevância de se aprender a história contemporânea. Na minha opinião, aprender a história antiga na escola a história antiga não é uma finalidade em si. Ela tem que servir, ela deve ser apoio para outras coisas. Evidentemente, quando eu fiz as minhas opções de fazer mestrado, doutorado, mesmo na graduação, na minha monografia, e eventualmente mesmo nos meus pós-doutorados, estudar a antiguidade clássica, é uma opção de um jovem adulto, de um adulto que, portanto, chega no momento que só ele pode decidir o que ele quer estudar como futuro e num processo de profissionalização. Muito bem, a criança não está ali para se profissionalizar. A criança está na escola para receber um conjunto de ensinamentos, para aprender um conjunto de coisas que ela vai usar na vida. E na vida significa nas mais diversas esferas do que a gente pode qualificar como vida. Então, a história antiga, ela pode servir a muitas coisas, mas ela tem qualitativamente um objetivo diferente da história antiga que nós estudamos na graduação. Bom, e ela também não tem a mesma importância da história contemporânea, porque, afinal de contas, se você pegar todos os documentos legais brasileiros, e a gente não pode se ater só aos documentos legais, mas vocês vão ver que eles apontam, desde a EDB, eles apontam a necessidade de uma aprendizagem para a cidadania, de uma aprendizagem para a convivência, de uma aprendizagem para o respeito mútuo religioso, para uma aprendizagem que torne a vida das pessoas em sociedade uma vida mais positiva, que renda mais frutos, ainda que seja, evidentemente, e que deve ser por um olhar crítico. Então, é óbvio que saber melhor a história contemporânea e a história do seu país é uma questão que nos parece, hoje em dia, talvez ponto pacífico. Por isso mesmo é que, nas próprias graduações, isso se reflete
e se estuda muito mais história do Brasil contemporâneo do que história antiga. Isso significa dizer também que o professor vai chegar mais bem preparado lá para dar aula em história do Brasil e história contemporânea, percebe? E essa é a grande questão. Cobrar, então, de um professor que às vezes estudou um semestre sequer, daquelas disciplinas, às vezes no primeiro semestre da faculdade, chegar lá e cobrar deles, olha, está errando, bom, isso aí é no mínimo falta de sensibilidade. Então, outra questão importante é o seguinte, né? Muitos pesquisadores acreditam ainda hoje que o aprendizado das histórias e culturas antigas são um importante atributo, ou seja, um substrato cultural valorizado pelos jovens do mundo contemporâneo, e mesmo pelos pais desses jovens. Ora, pode até ser, mas convenhamos que não é da mesma maneira que era no século XIX, ou mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial. O mundo mudou muito, desde a época em que a história antiga era a base da formação dos intelectuais, a base da formação da elite. A gente não está falando mais de uma formação de uma elite, a gente está falando da formação de um povo, de uma enorme quantidade de pessoas espalhadas pelas mais diferentes regiões do país. Então, a história antiga, evidentemente, tem que ser pensada e a sua importância em outros termos, e não mais apenas como um atributo de erudição ou algo nesse sentido. Então, é por isso que eu sugiro que o nosso ponto de vista de abordagem tem que ser muito mais pluriversal, apontando para o encontro e para as diversas possibilidades de tratar elementos culturais mais variados, ao invés da gente ficar agarrado naquela ideia originária de que o latim é muito importante, de que o grego é muito importante, de que a gente tem que estudar muito história antiga, de que a gente tem que ficar lendo Homero, para a gente poder fazer com que as crianças se tornem algo na vida. Lógico que estudar Homero é interessante, mas o importante é como e por que a gente vai estudar Homero. Eu acho que eu vou tentar deixar isso mais claro para vocês já já. E aí, meus amigos, qual é a grande questão que eu quero colocar para vocês aqui em torno do porquê estudar a história antiga? Qual o valor de se estudar a história antiga hoje? A minha ideia, e que eu defendo em vários artigos que eu venho publicando, é que a história antiga e as suas variantes em torno dos estudos literários, da mitologia e da filosofia, ela pode ter uma enorme relevância para as crianças, para os adolescentes do mundo contemporâneo, desde que ela seja conectada às possibilidades do desenvolvimento do pensamento histórico. Ou seja, o que eu defendo aqui, o que eu defendo em outros lugares, é que a história antiga ela vai ser tão mais importante quanto ela ajudar as crianças a pensarem o mundo em que elas vivem. Então, e como fazer isso? Como tornar a história antiga ainda mais pertinente? É, evidentemente, caminhando para essas questões que eu vou falar para você, um pouco delas agora. O que é esse chamado pensamento histórico? Do que nós estamos falando quando nós nos referimos ao pensamento histórico? O pensamento histórico é um conjunto de habilidades, né, que qualquer pessoa, mas nesse caso nós estamos pensando na escola, qualquer adolescente, criança, pode ser treinado a desenvolver. Existe um autor muito interessante chamado Mário Carreteiro, e outro que também vai nesse sentido, chamado Sam Weinberg. Ambos pensam, mas a palavra é do Mário Carreteiro. O Mário Carreteiro fala em alfabetização histórica. E o Sam Weinberg vai falar que a história, não, o pensamento histórico, ao contrário do que você pode imaginar, ele não é um processo natural. Ou seja, pensar historicamente é antinatural. A nossa tendência é ser presentista. O que é ser presentista? A nossa tendência é projetar o nosso presente no passado e fazer com que o passado se pareça mais conosco do que, na verdade, ele é. Então, essa tendência presentista de projeção no passado do presente e do
e da diminuição das diferenças, ou seja, de fazer com que o passado fique mais parecido conosco, é um problema muito sério e é uma tendência, digamos assim, natural do tempo contemporâneo. Então, nós temos que combater o presentismo. E como fazer isso? Desenvolvendo as capacidades do pensamento histórico. E eu falo rapidamente para vocês delas aqui, porque se eu não falar desses aspectos, eu acho que uma parte, talvez, dos meus argumentos sobre a história antiga se percam. Primeiro aspecto, a consciência histórica. A consciência histórica, ela é uma palavra de origem alemã, que eu me nego a repetir aqui, porque é muito complicada a palavra. Mas, de toda maneira, a consciência histórica, ela ganha muita importância no Brasil com os estudos, com as traduções dos estudos de um autor alemão chamado Jörn Riesen. Né? O Riesen, ele vai influenciar uma geração de historiadores, né? E vai, portanto, ser muito importante, digamos, na sedimentação da importância da ideia de consciência histórica dentro de uma chamada cultura histórica, na qual todos nós estaríamos inseridos. Há outros autores alemães, como Karl Bergmann e como Hans-Jürgen Pandel, que são muito importantes também nesse debate sobre a consciência histórica. E o que é a consciência histórica para os alemães? Para os alemães, a consciência histórica é uma característica inerente ao ser humano, ou seja, uma faceta ontológica, ou seja, você nasce com a capacidade de articular o passado, o presente e o futuro. A consciência histórica justamente é a percepção, a clareza de consciência de que existe esse trânsito entre passado, presente, e de presente e projeções de futuro. Para os alemães, isso é uma característica ontológica, uma característica que, portanto, todos os seres humanos, faz parte da natureza do ser humano, desenvolver uma consciência tipo histórica. Outras tendências, como a francesa e a língua inglesa, vão pensar a consciência histórica não em termos ontológicos, mas uma possibilidade de desenvolvimento da consciência histórica. Embora eu acredite que existe uma consciência histórica do ponto de vista do ser humano, eu acredito que dá para desenvolver, ou seja, dá para você trabalhar isso em sala de aula e fazer com que essa consciência se torne mais plena. Então, essa fundamentalmente é a ideia desses autores. Então, a consciência histórica seria o primeiro elemento absolutamente fundamental a ser desenvolvido no pensamento histórico. Capacidade de pensar o passado, a sua articulação desse passado com o presente e como que os projetos de futuro, como que a gente imagina do futuro, nos guia também para voltar ao passado. Então, há um fluxo, digamos assim, de consciência, para falar em fluxo de consciência, entre essas dimensões temporais. O segundo aspecto é a relevância e a pertinência. A relevância e a pertinência, principalmente pensando temas e conceitos. Isso é tão engraçado, porque eu costumo falar com meus colegas em relação à questão de como que nós vamos montar um projeto de extensão, vamos montar um projeto de pesquisa. A gente sempre está falando, no nosso projeto, da relevância do nosso tema, da relevância do objeto que a gente quer pesquisar e da pertinência. E a pertinência dele é uma pertinência dupla. É uma pertinência acadêmica, portanto, qual a importância que esse meu objeto de pesquisa tem para os debates universitários, e, por outro lado, há uma pertinência social, há uma relevância social. Que relevância social é essa? Ora, se eu estou apresentando um projeto de pesquisa, eu estou pedindo um auxílio. Quem vai pagar por esse auxílio são os impostos, portanto, é o povo brasileiro que está subsidiando o meu pedido de pesquisa. Então, meus amigos, o que eu pesquiso tem que ser, de alguma maneira, relevante para a sociedade. Significa dizer que eu não posso pesquisar qualquer coisa que me dá na cabeça. Olha, poder eu posso, mas não faz sentido pedir ajuda ao governo para fazer isso. Então, eu preciso justificar qual a importância do que eu pesquiso. Da mesma maneira, todo tema trabalhado em sala de aula, ele precisa ser relevante para aquele aluno.
ele precisa ser pertinente com a realidade daquele aluno. E a gente precisa fazer uma nota de inteligência aqui. Dizer que é relevante para a realidade daquele aluno não significa dizer que ele tem que estudar só a história contemporânea. Não, pelo contrário. Às vezes, a pertinência, como a gente vai mostrar hoje aqui, de estudar o tema do papel da mulher na família, ora, se deslocar do mundo contemporâneo para o mundo antigo ou para o mundo medieval, ele pode ser até mais importante do que pesquisar a família no mundo contemporâneo, porque ele vai ajudar os alunos a pensar outras possibilidades de sociedade. E aí eu estou começando a trabalhar para esse aluno, de alguma maneira mais interessante, essa ideia de consciência histórica. Terceiro aspecto, o uso de fontes. Uma coisa muito engraçada, isso é um fenômeno que acontece. Quando a gente está na graduação, os professores, tem muitos professores que dão aquela aula expositiva, às vezes a aula é muito boa e tal. Mas a gente sempre é levado a pensar o quê? A ideia de que nós vamos fazer uma investigação, uma pesquisa, a partir do uso de fontes. A história não se faz sem fontes. Então, na faculdade, o tempo inteiro, a gente está lá martelando. Qual a sua fonte? Qual a sua fonte? Já delimitou seu conjunto de fontes? Qual fonte você vai usar? De que maneira você vai usar essa fonte? Como você vai analisar essa fonte? Qual é seu corpus de fontes? O tempo inteiro a gente está falando em fonte. Aí, quando chega na escola, o camarada chega lá e vai dar aula expositiva e não esquece que tem as fontes. Vamos usar o livro didático aí, que às vezes traz uma fonte ou outra para ser trabalhado como exercício, mas aquela linha mestra, que é a narrativa mestra, está toda ali. Quadradinha, entregue aos alunos, como se não houvesse nenhum problema a ser discutido. E essa é a grande questão. E essa é a grande questão que eu trago para vocês. A história, em sala de aula na escola, ela tem que ser feita a partir de fontes. E ela tem que ser trabalhada a partir de problemas. E as problematizações que eu vou levantar hoje aqui nessa aula, elas são absolutamente fundamentais para a gente trabalhar em sala de aula. E isso, de alguma maneira, faz com que essa problematização se aproxime desse universo do aluno e faça mais sentido para esse aluno no processo de construção do conhecimento. Outro elemento é a empatia histórica. Costumo dizer para os alunos na UERJ, quando eu estou dando aula lá sobre essas questões, que existe uma diferença fundamental entre empatia e simpatia. Sim, como síntese, a união das teses, a junção das coisas, é diferente da empatia. Por quê? Quando você é simpático, você se junta àquela opinião. Né? E pathos, nesse caso, alguns você pode traduzir por sofrimento, mas principalmente aqui, a ideia é de experiência. Então, quando você é simpático, você se une àquela experiência. Quando você é empático, você olha para aquela experiência ao lado do seu interlocutor. Não significa dizer que você concorde, mas ser empático é fundamental para que nós não julguemos os outros o tempo todo como se nós fôssemos juízes com martelo na mão. Ou seja, é a capacidade que nós podemos ajudar os alunos a desenvolverem de compreender a experiência que os outros passam, que as outras etnias, os outros povos, as outras nações, enfim, em diferentes temporalidades. Outro elemento fundamental são as dimensões ética e política da história. Ora, nós somos profissionais, alguns alunos serão profissionais da história. Toda escolha é uma escolha necessariamente política, e sendo necessariamente política, ela deveria visar o bem da comunidade, e toda dimensão de uma escolha implica uma dimensão ética. Ora, a gente, quando vai ao médico, a gente espera que eles sejam guiados pela ética das suas escolhas. Nós também, como profissionais. Né? E aí a gente cai naquela discussão de doutrinação. Bom, isso aí, evidentemente, é uma super simplificação da questão. É lógico que todo professor de história ele tem que ter a sua dimensão ética e aí ele faz as suas escolhas. Na medida em que ele faz as suas escolhas, evidentemente, é uma escolha também política. Bom,
Outro aspecto importante é a compreensão dos elementos heurísticos. Olha, o que é a heurística? Heurística é a capacidade de você reduzir um problema até que você consiga compreendê-lo, né? Até que você consiga interpretá-lo. E como que você vai fazer isso? Você vai ter que observar os contextos de produção, o clima, a geografia, quais intelectuais produziram, contextos emocionais, contextos linguísticos em que foram produzidas as fontes, qual tipo de documentação, e principalmente a heurística, no caso da história, ela vai trabalhar com o embate entre posicionamentos diferentes, entre posições diferentes sobre o mesmo assunto. Tá? Então, nesse caso, é muito importante que cada professor tente fazer o diálogo entre as fontes. E, por fim, a perspectiva histórica. A perspectiva histórica é importante na medida em que nós podemos desenvolver tanto o nosso distanciamento, quanto, em certa medida, relativizar, digamos assim, algumas opiniões, algumas coisas que são ditas pelas próprias fontes. Ou seja, o distanciamento, evidentemente, ela ajuda o historiador. Depois eu posso disponibilizar para vocês esse quadro. Esse quadro que vocês estão vendo aí, ele foi desenvolvido pelo Educational Group, History Group, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e ele foi, cuja supervisão é do Sam Weinberg. Veja, por exemplo, que tipo de habilidades de leitura histórica, que tipo de questões, o que os estudantes devem poder, e quais sugestões que eles deram aos professores. Olha, sempre quando você trabalhar uma fonte, por exemplo, origem da fonte, quem escreveu isso? Qual a perspectiva do autor? Período histórico da fonte, quando e onde o documento foi criado? O que era diferente nessa época? Ou era igual nessa época? Cotejamento das fontes, o embate entre elas. O que os outros documentos dizem? Os documentos estão de acordo? Se não, por quê? E o aprofundamento de análise. Quais alegações o autor faz? Quais evidências o autor usa? Ou seja, de acordo com o nível em que vocês estiverem trabalhando, vocês podem se utilizar desses vários questionamentos, dessas várias perguntas, para trabalhar as suas fontes. E esse mapinha é muito legal. Eu tenho esse mapa em inglês, quem fez essa tradução foi o professor Odimar Cardoso, que é um dos grandes especialistas em ensino de história no Brasil, no projeto que nós trabalhamos juntos. E continuando, portanto, as nossas reflexões, eu saio desse momento ainda teórico, discutindo o quadro do pensamento histórico. Eu acho absolutamente fundamental para vocês entenderem, porque uma última palavra sobre isso. A partir do momento em que nós miramos que o nosso grande objetivo é o estudo, o desenvolvimento do pensamento histórico, a gente vai parar de brigar um com o outro e ficar dizendo, não, mas a história contemporânea é melhor, não, mas eu prefiro a história do Brasil, que está mais perto dos meus alunos, não, mas eu prefiro a história da Roma, porque a gente vai parar com essas bobagens, porque a gente vai começar a mirar em quais conceitos são importantes para essa meninada que está aí aprender, para ler o mundo que eles vivem. Quais temas são mais relevantes? É isso que tem que estar em questão. Então, se eu vou estudar história antiga, medieval, da Europa, da África, da Ásia, não importa qual tipo de ponte você vai fazer. O importante é você ter em vista que o grande objetivo da história na escola não é ensinar a história antiga, não é ensinar a história contemporânea somente. Claro que isso também é atingido, mas não é somente isso. E o que é, principalmente? É desenvolver essas capacidades vinculadas ao pensamento histórico. Muito bem, senhoras e senhores, a gente começa a falar, então, sobre mito e mitologia. Essa parte da aula eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu vim fazendo até agora, que era só expondo. Eu vou convidar vocês a fazerem essa leitura junto comigo. Eu separei alguns trechos de alguns autores para sintetizar, digamos assim, as múltiplas maneiras de nós olharmos tanto para o mito quanto para o conjunto de mitos articulados em si, que é a mitologia. Muito bem? Então vamos lá. Primeiro, lá da década de 60, desencaveio o Claude Lévi-Strauss, esse antropólogo que teve uma importância fundamental para a interpretação dos mitos, não só de mitologias europeias se apropriaram muito
os estudos mitológicos europeus se apropriaram do Lévi-Strauss, mas como também o Lévi-Strauss é um grande estudioso da mitologia indígena brasileira. Tinha um livro, existe Os Tristes Trópicos, que é uma espécie de diário de trabalho etnográfico que ele reporta ali. Mas existe também um outro livro muito interessante chamado O Cru e o Cozido, e ele faz um trabalho dentro dessa antropologia estrutural, não é? Ele foi o inaugurador, digamos assim, dessa perspectiva. O que ele vai dizer para a gente? Vamos lá, citando. As verdadeiras unidades constitutivas do mito não são as relações isoladas, mas feixe de relações. E que é somente sob a forma de combinação de tais feixes que as unidades constitutivas adquirem função significante. A gente vai voltar a isso no final, não se desespere. Aí a gente vai migrar para uma opinião de um helenista francês, né? O Jean-Pierre Vernant, tão conhecido, no Mito e Sociedade na Grécia Antiga. Ele vai dizer: um mito, como os da Grécia, não é um dogma, cuja forma deve ser fixada de uma vez por todas, de maneira rigorosa, porque serve de fundamento a uma crença obrigatória. O mito, como dissemos, é uma tela sobre a qual estão bordadas a narração oral e a literatura escrita, e então bordadas uma e outra com liberdade suficiente para que as divergências nas tradições, nas inovações trazidas por certos autores, não constituam escândalo nem problema de ponto de vista da consciência religiosa. A gente vai voltar a todas essas opiniões, tá? A gente vai fazer uma síntese no final. Se nós pegássemos, por exemplo, um autor norte-americano, Richard Martin, se não me engano é professor de Stanford, ele vai falar sobre quais seriam as funções significantes, qual seria a semiose, a criação de significados dentro do mito, olhando para o ritual. O ritual é extremamente importante no mito, a gente vai falar disso já. O ritual é um sistema de comunicação simbólico construído culturalmente. É constituído de padrões e sequências de palavras e atos ordenados. Geralmente, esses atos, são expressos em múltiplos meios, cujos conteúdos e disposições são caracterizados em variados graus de formalidade, convencionalidade, de estereótipos, rigidez, de condensação, fusão e de redundância, repetição. Então, são os elementos que apareceriam nesse conjunto de símbolos que comunicam, que são construídos culturalmente, que é o ritual. O ritual, em torno sempre de uma manipulação do mito ou dessas estruturas simbólicas de entendimento do mundo para dentro da religião, principalmente. E continuando, a gente toma aí um outro antropólogo, que também foi um importante estudioso da cultura indígena brasileira, e não só brasileira, mas Paraguai, enfim, dessa região mais ao sul. Ele estudou profundamente os guaranis. E diz aí, então, o Pierre Clastre: convém, nesse caso, admitir uma ambiguidade na violação do interdito maior. Ela condensa os homens a só serem homens. Permite, ao mesmo tempo, que o culpado tome lugar junto aos deuses. O incesto é, então, simultaneamente, a mediação na direção do humano e o caminho na direção do divino. Dizer que o incesto não se opõe ao divino é reconhecer que as regras são feitas para os homens e não para os deuses. Carajé, o que comete incesto. Por esse fato mesmo, recusa a regra, quebra a condição humana. Igualar-se aos deuses que, ignorando a proibição, situam-se além da culpabilidade. E aí, novamente, num outro contexto, num outro povo, cultura, etnia, nós estamos pensando na dimensão da condição humana e dos interditos colocados a eles quando são pensados em relação aos deuses. Então é mais ou menos o seguinte: Walter Burkert, num livro bastante conhecido, Mito e Mitologia, ele vai dizer de maneira bastante pragmática e simples: os mitos são uma narrativa tradicional.
há muitos tipos narrativos, no entanto, que transitam entre uma espécie de conto de fadas, que não era endereçado a crianças, de conto popular, de poesia e de lenda de difícil conotação de caráter histórico. Especialmente no que tange as relações entre o discurso mítico e a religião, a especificidade do mito não reside em seu conteúdo somente, mas em sua função. Sendo assim, o mito é, dentro desse aspecto da religião, dentro desse aspecto, digamos, funcionalista do mito, o mito é uma narrativa aplicada. Aplicada à fundação de instituições, aplicada à explicação de rituais, aplicada ao precedente para aforismos mágicos, para ditos dizeres mágicos, como orientação que mostra o caminho nesse mundo ou no além. Então, o mito, ele está, além de tudo, absolutamente enraizado nos processos educativos. Isso. E, por último, do Giovanni José da Silva, esse que é um dos grandes especialistas em educação indígena e de história indígena para a escola, ele vai dizer: dessa forma, história e mitologia podem ser entendidas como processo de percepção cultural, como modos complementares de consciência social. Olha como isso é importante, porque geralmente nós colocamos história e mitologia como elementos contrários, baseado naquela estrutura bastante convencional do mitos e do logos. Mas quando nós nos aproximamos das populações indígenas brasileiras, a gente começa a perceber que talvez a história e a mitologia sejam complementares na forma como essas populações compreendem a sociedade na qual elas vivem. Será, então, que não é importante que nós levemos essas mitologias indígenas para o estudo dentro da escola, para que, na escola, a gente possa desenvolver no aluno a compreensão da visão das populações indígenas sobre o mito, ao invés de a gente ficar o tempo inteiro falando de fórmulas para aquelas crianças? Olha, o mito é isso, a história é aquilo, etc. Talvez seja interessante ele compreender outras possibilidades. Então, é isso, por exemplo, que Giovanni, de maneira bastante aguda, coloca para a gente refletir sobre. E essa síntese que eu prometi para vocês, afinal de contas. O que é o mito e para que serve o mito em sala de aula? O mito é um feixe de relações. Portanto, o mito, ele não tem apenas um significado, mas o mito ele tem que ser visto como um sistema simbólico integrado. O mito é, para o Levi-Strauss, por exemplo, uma verdadeira língua. Né? Ele é um código estruturado, na qual são escritas por cima essas narrativas. Né? Há um sentido nos mitos que é mais profundo do que aquela narrativa. Por isso que o Levi-Strauss se pôs a fazer comparações múltiplas sobre o mito em busca dos chamados mitemas ou mitogramas, que são essas estruturas maiores dos mitos e que se repetem em muitas civilizações, em muitos povos. O mito também tem suas funções significantes, ou seja, o mito é importante para as pessoas entenderem o mundo que elas vivem, né? Compreenderem os símbolos que circulam naquelas civilizações. E servem também para entender as tradições, a importância das tradições e a importância de se questionar essas próprias tradições. Porque nos mitos e na mitologia, na grande parte da mitologia, que não é uma mitologia revelada, essa mitologia ela aceita divergência nas tradições. A revelada também aceitava. É por isso que se criam, por exemplo, os evangelhos apócrifos, né, que são aquelas em que as divergências em torno daquelas múltiplas possibilidades, elas são colocadas de lado para escolher, digamos, um cânon, uma ortodoxia. Isso não ocorre na Grécia, isso não ocorre em Roma, isso não ocorre no Egito, embora haja tendências fortes de acordo com alguns faraós ou algumas casas sacerdotais muito importantes em determinadas épocas, mas não existe isso também, não existe dogma. Os rituais, a comunicação simbólica, os mitos o tempo inteiro falam sobre isso, né? Não é à toa, eu sempre falo, o exemplo que eu sempre dou, né? Quando o Papa
chega naquela janela lá na Praça São Pedro, né, no Vaticano, e ele joga uma pombinha pela janela. Ora, ele está jogando um animal pela janela, mas aquele animal simboliza uma coisa numa comunidade de crentes. Então, se a pessoa não é cristã, católica especificamente, aquilo não significará nada além de uma pomba saindo da mão de um velhinho. Agora, se você faz parte dessa comunidade religiosa e de símbolos, você vai decodificar aquilo de uma outra maneira. Olha, aquilo é a imagem do Espírito Santo, ou seja lá de que maneira for, como aquilo que foi consolidado dentro da iconografia cristã. Agora, o mito também fala sobre os interditos. O mito fala sobre a condição humana, e a condição humana, se ela é humana, ela não é uma condição divina. Então, a mitologia, ela, de alguma forma, ela explica qual a posição que cada um de nós devemos ter na vida. E a história daquele indígena é um indígena que rompe, digamos assim, com essa condição humana, e por isso cria-se um interdito. Os mitos falam, então, sobre moral, sobre condutas, sobre prescrições, como você tem que se comportar na vida. Os mitos são narrativas tradicionais, ora bolas, né? É por isso mesmo que são tão encantadoras, muitas vezes, com muitas variantes, e, como eu já falei, narrativas que muitas vezes eram aplicadas nos rituais, que eram reproduzidos, ensinados para as crianças no mundo grego antigo. E formas de percepção cultural, de consciência social, coisas que nós já falamos disso. Um último exemplo, antes da gente ir para a nossa aulinha, hoje essa aula vai, não sei se eu vou conseguir falar no tempo, mas vamos lá. Uma coisa interessante, né, quando nós pegamos a tragédia grega, as tragédias no geral, a tragédia era realizada dentro de um ritual religioso. Isso. Portanto, dentro do teatro de Dioniso, em Atenas, né, ali na beira da Acrópole, na parte sul da Acrópole, se eu não estou enganado, se eu não me lembro mal, e era um festival religioso, em honra do deus Dioniso. De alguma maneira, então, a gente não consegue separar, a gente não consegue dissociar a representação da tragédia de uma forma de representação religiosa, de uma forma de relação consagrada. Isso é impossível de se fazer, é impossível de se, digamos assim, dissociar esses elementos. E é por isso mesmo que Aristóteles, na Poética, vai falar da importância da verossimilhança dos mitos, ou seja, os mitos não precisam ser verdadeiros no sentido estrito da palavra, como se existisse um certo e um errado, um verdadeiro e um falso, porque não é por aí que o mito se organiza. O mito se organiza por meio da verossimilhança, daquilo que faz sentido dentro daquele universo cultural, aquilo que faz sentido dentro da doxa, dentro do senso comum daquelas pessoas. E o Aristóteles estava preocupado com isso, porque se o mito faz sentido para aquelas pessoas, a tragédia consegue atingir as pessoas e causar o que ele chamava de catarses, ou seja, a purificação, ou aquilo que vai ser pensado depois como um efeito, na medida em que o terror que causa, que te repele, o terror que te espanta, que te abomina, e, ao mesmo tempo, a piedade, que te atrai. E nessa relação entre terror e piedade, em que, veja que eu estou falando de um ritual, e os ritos estão lá acontecendo no palco. Então, era assim que funcionava, né? E é por meio dessa relação, que alguns vão chamar de relação homeopáticas, engraçado, né? Homeopatia, né? Passar sobre a mesma experiência, só que em doses pequenas. Porque passar pela mesma dose, você morre, né? Que tem vários personagens na tragédia. Mas se você se aproxima e ao mesmo tempo se afasta, você sente aquilo, você passa por essa experiência de recepção, mas você não se envolve corporalmente com aqueles mitos ou com aquelas experiências. Você não é simpático, né? Você está sendo homeopático nesse caso. Doses pequenas, devagar e sempre. Então, meus caros,
após essa exposição, para a gente saber do que a gente está falando, afinal de contas, eu passo a discutir com vocês um pouquinho sobre os mitos, ou melhor, sobre um mito específico, que é o de Hércules, ou de Heracles, no mundo grego. Não vou falar Hércules, porque eu já costumei falar Hércules, não adianta que eu estudo grego, eu continuo falando Hércules mesmo, não adianta. Só, é engraçado isso, né? Essa disputinha no meio dos clássicos aí. Agora não adianta, eu falo Hércules, não tem jeito. E eu vou falar um pouquinho da posição da mulher na sociedade, Políade, grega antiga, e a ideia de família, tá bom? Então vamos começar a falar sobre algumas questões importantes na preparação de uma aula. Eu estou mostrando para vocês aqui, tá? Eu acho que em meia hora eu consigo encerrar esse negócio. A Cátia vai estar ficando preocupada. Estou empolgado, Cátia. Então, assim, eu vou começar a falar para vocês sobre como se eu mesmo estivesse dando essa aula. Eu não vou passar todas as informações para vocês, porque isso é impossível de ser feito aqui. Esse curso que eu estou mostrando para vocês é um curso de muito maior, né? São aspectos de um curso que eu faço, que eu tenho, mas eu vou passar para vocês algumas informações básicas, tá? Então, imagina o seguinte, vamos lá. Na BNCC, onde está esse tema? No 6º ano, na unidade temática chamada Trabalho e Formas de Organização Social e Cultural, objeto de conhecimento, o papel da mulher na Grécia, em Roma e no período medieval, e desenvolver habilidade tem a ver com descrever e analisar os diferentes papéis sociais das mulheres no mundo antigo e nas sociedades medievais. Talvez esse seja um dos objetos de conhecimento das habilidades descritas na BNCC, das mais importantes e a mais bem feita, talvez. Pelo menos no 6º ano, com certeza a mais bem feita, enquanto que as outras ainda são baseadas, infelizmente, muito num cânone, digamos assim, muito convencional, muito conservador, da forma como nós apresentamos os temas. Esse, certamente, é um ponto fora da curva, pena que ele não é a regra dentro da BNCC. Por isso eu peguei isso aí para a gente trabalhar e ver como é que faz. Elementos básicos para um plano de aula. Primeiro, objetivo. Gente, não existe plano de aula sem objetivo, né? Ou seja, o que você quer fazer com esse negócio? O objetivo seu não pode ser cumprir o currículo. O objetivo seu não pode ser, eu tenho que dar esse tema. É porque ele está no livro didático. Não fala isso para mim. Não fala que você está dando tema só porque ele está no livro didático. O objetivo seu tem que ser algum problema, alguma questão de relevância. Lembra? Pertinência, relevância? Pois é. Para mim, o meu objetivo é problematizar a ideia de família e das relações familiares na história da Grécia Antiga e no mundo contemporâneo. Veja, é isso que eu falo o tempo todo. A história antiga é tão mais importante na escola, quanto mais eu explicar ou ajudar a entender o mundo contemporâneo. Mas a gente não vai estudar, a gente não vai entender a história antiga, mas é claro que a gente vai entender a história antiga. Se a gente está estudando a história antiga, a gente vai entender a antiguidade também. Mas se a gente fizer desse jeito, o aluno não vai esquecer. Provavelmente não vai esquecer, porque ele vai se envolver, porque ele vai refletir sobre isso. Problematização inicial. As ideias sobre a família sempre foram as mesmas na história? Qual o papel da mulher na família grega? 2 problemas iniciais fundamentais que eu coloco para mim e que eu também vou colocar para os meus alunos. Coloca lá no quadro. Problema inicial. Porque é isso que os alunos têm que saber responder no final da sua aula. O pessoal fala muito assim, mas eu tenho uma dificuldade de pegar o feedback dos alunos no sentido de como é que eu vou fazer um diagnóstico se a minha turma entendeu ou não entendeu aquilo que eu falei, etc. Ora, se eles souberem responder essas perguntas, você ensinou bem, você trabalhou bem. Se eles não souberem nada, você trabalhou mal. Você tem que tentar fazer de novo de uma outra maneira. É simples assim, tá? E os recursos? Bom, aí o que você vai usar, né? Além do cuspe e do giz, ou da canetinha, né? Porque agora a maioria das escolas tem canetinha. Nossa senhora, eu lembro da época que eu escrevia muito com giz, que eu estava perdendo minhas digitais, né? Que estava sumindo, porque o troço é meio ácido. Então, o que a gente vai usar? A gente vai usar o filme Hércules, 1997, da Walt Disney Studios, né? E os diretores são Ron Clements e John Musker. E fontes de época. Claro que vai ter fonte, né? Você já pensou se eu passo aqui sem fonte? O filme também é fonte, vai, mas eu não estou usando o filme aqui como fonte.
Eu estou usando o filme aqui com uma outra maneira que vocês vão ver já já. Fontes da época são Xenofonte, Lísias e Apolodoro. Ou, na verdade, Pseudo-Apolodoro. Bom, aí eu começo a maneira... Veja, eu ensino meus alunos na UERJ a fazerem planos de aula dessa forma que eu estou mostrando para vocês. Por quê? Não foi dessa maneira que eu aprendi, tá? Foi essa maneira que eu vi várias pessoas desenvolvendo modelos, principalmente nos Estados Unidos, a partir dessa perspectiva, e olha que eles citam Paulo Freire bastante lá, né? Em torno de por que eles estão trabalhando dessa maneira. Né? Muitos autores citam Paulo Freire. É importante a gente marcar aqui, né? Em tempos que a obra significativa do Paulo Freire é vilipendiada em boca de Matilde, né? Para falar um português bem claro. Então, coitada da Matilde, mas de toda forma, o que eu vou apresentar para vocês é um plano de aula. Existem correntes pedagógicas que preferem trabalhar planos mais abertos, planos mais gerais. Eu não gosto disso. Para mim, plano de aula é como um cirurgião que entra na sala de cirurgia. Eu vou perguntar para você assim, o que você vai fazer aqui? Sei lá, eu vou fazer uma cirurgia mais ou menos geral aí no abdômen. Não, você não quer um médico como esse. Então, você não vai querer um professor que mais ou menos sabe o que vai fazer em sala de aula. Então, para mim, o plano de aula ele tem que dizer absolutamente tudo o que você vai fazer em sala de aula. E olha que eu não vou apresentar para vocês tudo aqui, porque não dá tempo. Mas tem que dizer tudo o que você vai fazer. Aí tem aquele pessoal que pergunta assim, mas o trabalho do professor também tem a ver com o que ele chega em sala de aula? Lógico que sim. Lógico que o trabalho do professor tem a ver com aquilo que ele observa em sala de aula, que vem dos alunos. Mas você já ouviu algum guitarrista falar que não treina improviso? Ora, meus amigos, o improviso do jazz é feito com muito estudo também, é feito com muita preparação. Você acha que os caras chegam lá na hora e... Sei lá, Jimi Hendrix talvez, mas e os outros, né? Muitos deles estudam como fazer improviso. Então, improvisar a partir de um esquema bem montado é muito mais fácil do que você chegar lá com um esquemão geral. Primeira parte do plano de aula, eu chamo de aproximação. É aí que entra o filme. Eu vou expor partes do filme que chamam a atenção do aluno para a relação entre Hércules e a família divina, Zeus e Hera, como está no filme, e sua família humana, Anfitrion e Alquimene. E eu vou levantar questões voltadas ao filme no sentido do direcionamento do olhar dessa criança, desse adolescente. Não dá para chegar na hora lá, gente, colocar um filme e achar que está resolvida a aula. Né? Então, pelo contrário, primeira coisa, você tem que se perguntar, qual o possível uso do filme? Esse filme que eu vou passar um trechinho para vocês de 5 minutinhos, ele pode ser utilizado das mais diferentes maneiras, ou para abordar outros temas que a gente vai ver lá no finalzinho da aula. Segunda coisa, a que faixa etária esse filme é mais adequado? Ora, nem todo filme é adequado para você usar com crianças de 10, 11 anos de idade, percebe? Então, muitas vezes, recorrer à animação, aos filmes de animação, é muito legal, porque além de estar numa linguagem mais dinâmica, digamos assim, que a criançada gosta mais, você corre menos o risco de usar um filme inadequado, que vai mostrar cenas que vão chocar aquelas crianças. Entende? Isso é o tipo do negócio que, olha, se eu falo com meus alunos da escola, cara, vê qual a orientação da faixa etária desse filme. Se acontecer algum problema, a primeira coisa que, se eu fosse coordenador, eu perguntaria, que filme você está usando lá? Percebe? Isso é importante, de fato. Eu vou usar a Era do Gelo 1, para falar de paleolítico, pode ser muito mais interessante do que usar um documentário, por exemplo. Né? É só você saber como fazer. O direcionamento do olhar que eu estava falando, justamente são as questões iniciais que você levanta para a criançada quando você começa o filme. Porque a questão faz com que ela olhe para um lado e deixe de olhar para o outro. Se você coloca o filme, vê aí, galera, dá uma olhada aí no filme, não vai dar muito certo. Porque eles vão começar a prestar atenção em coisas que não são importantes para a tua aula. Então tem que pensar na sua aula. Qual o seu objetivo? O seu objetivo é falar da família, da mulher? Então faça perguntas, ou na verdade fale coisas que orientem o olhar. A articulação com o currículo.
O filme não pode sair do nada. O filme ele tem que ser uma coisa articulada aos temas que você vai trabalhar. Eu sei que tem gente que faz isso, mas eu digo, nunca passe um filme simplesmente porque você gostou dele. Você tem que ver primeiro se ele é adequado, segundo, se ele se aproxima, se ele se articula com o currículo que você tem que trabalhar. Outro aspecto fundamental é ficar atento à reação dos alunos. Porque a reação dos alunos ao filme, você está olhando para o filme e está olhando para o aluno, né? Que nem aquela música do Zeca Pagodinho, né? O olho no peixe fritando, né? E o outro olho no gato do lado. Eu acho que é isso. Se não for, alguém me corrija depois no site, mas tem uma coisa assim. Ou seja, você está olhando o filme, você está olhando os alunos, a reação deles, sabe? Uma vez aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava trabalhando o Zumbi dos Palmares. Né? E eu peguei como é que é o nome? Um documentário produzido pela TV Escola, pelo MEC, eu não me lembro agora bem ao certo qual é. E logo no início do documentário, o documentário é bem legal, o trabalho no final ficou bem legal, mas logo no início do documentário entrava uma música. E sabe, a música é uma ambientação sonora, mas a música, ela fala. Né? A gente poderia descrever a música, mesmo que a música não tenha letra, a gente pode descrevê-la, semioticamente falando. E a música, geralmente, ela tenta descrever o que a gente chama de universo diegético, ou seja, aquilo que é narrado. Então, você vai começar um filme sobre os Zumbi dos Palmares, o que entra logo no início? Tambores. Atabaques, tambores, aquele ritmo derivado do candomblé, derivado de ritmos africanos, da Umbanda, seja lá o que for, mas aqueles ritmos fazendo uma ambientação. Logo que entrou isso, risos nervosos, alguém grita no fundo, macumba, macumba! Entende? Essa reação, ela é muito positiva, porque eles foram incomodados com aquilo. E é a partir desse incômodo que você vai poder pescar algumas coisas e trabalhar, e avançar nessa temática. Bom, o que eu fiz nesse dia lá, eu não vou falar aqui, porque senão não dá tempo, não acaba, tá? E aí, bom, no filme você faz essas questões, você monta essas questões para começar a colocar o filme, e evidentemente você organiza a sua turma em torno desse trabalho. Como é que você vai trabalhar? Como é que você vai trabalhar o espaço da sala de aula? Você vai manter aquele espaço tradicional, aquela formaçãozinha tradicional? Não vai dar muito certo, não. Vai formar grupo? Grupos de quantos? Grupos que são selecionados por sorte? Ou que você vai escolher? Ou que eles vão escolher? Enfim, tudo isso você vai ter que pensar antes de fazer. E tudo isso você vai ter que dizer para você mesmo. Porque aí sim tem uma coisa importante. Se você leva, por exemplo, um trabalho como esse para uma turma super tranquila, você sabe que ali a coisa vai, ou para uma turma de 20 e poucos alunos, você leva para a sua turma lá de 40 e poucos alunos em sala de aula. Pessoal animado, não sei o quê, né, sentindo calor, e você lá, como é que você vai trabalhar isso? Tudo isso muda de verdade. E se você não se planeja antes para isso, a tendência de você perder muito tempo antes de começar o trabalho é grande. E tudo isso só causa satisfação, inclusive em você mesmo, vai ficar frustrado, né? Ai, poxa, de novo eu estou tendo aqui que perder meu tempo, etc, etc. Então pense nesses aspectos antes de entrar em sala de aula. A gente sabe que as nossas escolas públicas estão longe de ter um ambiente mais propício para a gente fazer nosso trabalho. E aí a gente começa a entrar mais especificamente na discussão do tema em si. E o tema, pulei aí, o tema é o tema da família. E, bom, se o tema é o tema da família, cabe se perguntar, ou cabe definir, afinal de contas, o que é a família? Bom, o que é a família? Eu trouxe aqui algumas definições. Como é que você traz isso? Você vai ler em sala de aula? Você vai colocar um aluno para ler? Você vai colocar a turma para ler? Você vai colocar num quadro? Você vai distribuir num papel para os grupos que você já formou e fazer perguntas a partir disso? Como é que você vai trabalhar isso? Não sei.
Eu sei como eu vou trabalhar, mas eu tô dando aqui só a guia para para vocês. Eu não estou dizendo como fazer tudo, mas eu saberia fazer cada passo. Se uma coisa der errado ou não, a gente vai corrigindo no caminho. Então, por exemplo, Richard Sahler, que é um dos grandes especialistas em família romana, vai dizer: família nunca foi utilizado no sentido de pai, mãe e crianças, em nosso sentido de família hoje. O termo, lá na Roma Antiga, tinha um uso técnico, um uso legal ligado à família. Mas, na linguagem comum, era mais utilizado no sentido de conjunto de escravos, exclusivo do senhor da família, do pater familias, do pai. A palavra típica para família no período clássico era domus, que carregava um sentido geral de comunidade doméstica. Ora, a palavra homóloga a domus na Grécia é oikos. Oikos é comunidade doméstica. Oikia é casa. Oikonomikos é economia doméstica, o que nós hoje vamos chamar de economia. Economia no sentido de mercado, totalmente diferente de economia doméstica. Percebe a variabilidade, a variação dos sentidos conceituais no tempo. Os alunos também têm que perceber isso, que a noção de família, essa palavra latina, ela era completamente diferente na Roma Antiga. Por que ela mudou? Ela ainda muda hoje em dia? Aí a gente passa para essa problematização. A gente pega, por exemplo, a definição de família no importante dicionário brasileiro como dicionário Wise. Antes, a definição de família era como grupos de pessoas vivendo sob o mesmo teto, especialmente o pai, a mãe e os filhos. E agora, o Wise adota o seguinte conceito para verbete: núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos, que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Olha só, no segundo conceito, quais são os núcleos, né, semânticos? São laços afetivos, mesmo espaço, relação solidária. E no outro, mesmo teto, pai, mãe, filhos. Então muda completamente a noção que vem do dicionário, que é o dicionário mais importante, creio eu, da língua portuguesa atualmente. Ora, como é que a gente pode ver esse negócio da família e aprofundar com eles? Eu pensei que essa aula eu posso dar, essa aula que eu estou expondo para vocês, em 3 tempos. Tá? Geralmente é dividido entre 2 tempos no dia, um tempo no outro. Eu acho que em 3 tempos dá para a gente fazer isso tudo que eu estou propondo aí para vocês. Vocês estão vendo aí os Simpsons, não é isso? Cantando como se tivesse um gifzinho, todos eles no carro, a família Simpson toda, né? O Bart, Marge, Homer, Maggie. Qual é o nome do bebezinho mesmo? Esqueci. Foi lá, alguém me diz aí depois. E um camarada que está ali no fundo, não sabendo muito bem o que está acontecendo, enquanto eles estão lá. We are family, we are family. Justamente, depois vocês vão ver que eu faço perguntas para os alunos até sobre o GIF. O GIF aí para enfeitar e para vocês acharem que eu sou um cara antenado e divertido. Esse GIF também vai ser uma coisa que a gente vai utilizar dentro desse trabalho em sala de aula. Muito bem. Vou aqui agora colocar para vocês um vídeo que eu acho que seria muito bacana vocês mostrarem para os alunos de vocês durante esse trabalho, ou pelo menos que eu mostraria, vai? Não estou fazendo um receituário de Google aqui, falando como eu faria esse negócio todo. Então, eu vou parar momentaneamente de compartilhar essa tela e vou compartilhar uma outra tela com vocês agora, que é a Maggie. É Maggie a bebê? Mais velha é a Lisa. Obrigado, Pedro e Maria. Valeu. Enfim, tem um tempo que eu não vejo a família Simpson, agora eu acho muito engraçado. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha própria tela. Peraí. Eu vou passar um vídeo para vocês aqui. Se por acaso vocês não ouvirem o áudio, vocês me chamem a atenção, tá bom? Peraí. Ok?
Estão conseguindo enxergar aqui a imagem do vídeo? Da imagem? Tá? Beleza. Então, vamos lá. Só mudei aqui para ver se alguém me responde. Agora, vamos lá. Espero que vocês consigam ouvir também o áudio, tá? Qualquer problema, se estiver sem áudio para vocês, me avisem. 3, 2, 1. Vem cá, o que é família para você? Família realmente é pai, mãe, filho. Eu perdi meu pai aos 5 anos e hoje em dia é eu e minha mãe, e para mim é uma família mais completa. Eu tenho, no caso, 2 mães. Tem minha mãe de sangue e tem também minha sogra. Na minha família hoje é eu e minha filha. Existem vários tipos de família, né, no nosso país. No dicionário Wise, um dos mais importantes da língua portuguesa, a definição é longa e começa assim. Grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto, especialmente o pai, a mãe e os filhos. A Cláudia e a Virgínia estão juntas há 13 anos. Quem é a nossa família? Quem é a nossa família? Há 4 anos, elas adotaram o Pedro Augusto. Ele não tem pai, ele tem 2 mães. Não foi assim, um dia eu pensei assim, agora eu quero ser mãe. Foi um sentimento que veio. Só que eu gosto. E eu vou te falar, é a melhor coisa do mundo. Já o Carlos é solteiro e adotou sozinho o Christopher. Meu objetivo era ser pai. Eu não queria, assim, vincular o ser pai, vou ter que esperar arrumar uma namorada, casar, para depois ter filhos. Eu, assim, sem você. Eu tenho comigo toda a obrigação e a preocupação de pai e mãe. Então, toda aquela parte de regras, normas, horário para dormir, para estudar, para jogar, para se vestir, é comigo. Porque às vezes eu sou muito vídeo em relação a isso, mas por quê? Porque é a preocupação. Foi pensando em famílias que têm outras formas, como a da Cláudia, da Virgínia e do Carlos, que os organizadores do dicionário Wise sentiram que estava na hora de ampliar a definição da palavra família. Conceitos antigos, de repente, ganham uma nova estrutura, um novo enfoque. E isso tem que ser captado com cuidado para que seja transformado em palavras numa definição. Mauro Vilar é lexicógrafo. É ele quem há mais de 20 anos escreve os verbetes do Wise, sempre com a ajuda de vários especialistas. Para elaborar a nova definição, Mauro e sua equipe fizeram uma parceria com uma agência de publicidade que criou a campanha. A gente queria, ao mesmo tempo, redefinir esse significado, atualizar o significado de família, e de alguma forma contribuir com uma reflexão sobre o que de verdade são, quais são os laços verdadeiros que juntam as pessoas em forma de família. A campanha reúne depoimentos de famílias de vários tamanhos e desenhos do Brasil todo. Como a dona Neuza e seu Salvador, que criam filhos, netos e bisnetos, um total de 21 pessoas debaixo do mesmo teto. Eu sou com aquelas galinhas que têm as suas crias, que eu quero todo mundo embaixo da minha asa, apesar de a asa ser pequena, mas para mim é isso. Depois de analisar mais de 3.000 contribuições recebidas pela internet, os autores do dicionário reescreveram o verbete que o Fantástico divulga agora em primeira mão. Núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Uma definição diferente da que propõe o Estatuto da Família, um projeto de lei que está tramitando no Congresso e que define o núcleo familiar como aquele formado a partir da união entre um homem e uma mulher. O projeto ainda vai ser votado. O Estatuto é uma referência para as leis que definem direitos como pensão, guarda dos filhos e plano de saúde. Mas, na prática, muitos desses direitos já foram assegurados pela Justiça e não dependem do que diz o Estatuto. Famílias somos nós que estamos reunidos, que nos gostamos, nos amamos, queremos viver bem. Então, agora tem alguém para criar, para educar, para ver crescer, ver casar e ter família dele. A família é... Enfim, bacana, né? Enfim, legal aí. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar o áudio. Espero que tenha sido razoável. Conseguimos sim. Áudio perfeito, maravilha. Então, essa, por exemplo, é uma possibilidade de entrada nessa temática, entende? Tão difícil que é discutir a questão familiar no mundo antigo, mas do mundo antigo para o mundo contemporâneo. Por isso que eu escolhi, por exemplo, esse vídeo. Vamos voltar aqui para a aula, compartilhamento.
E aí você passa para a análise do GIF e do vídeo. No GIF, por exemplo, onde a família Simpson está? O que eles estão fazendo? O que permite identificar os membros da família? Alguém no carro que não pertence à família? Como você pode deduzir isso? Direcionar questões relevantes, especialmente as que fogem do vídeo, né, de possíveis demandas axiológicas externas à sala de aula. O que eu quis dizer aí? Acabou de ver um vídeo que, evidentemente, gera controvérsias no mundo bastante conservador que nós vivemos hoje em dia. Não é porque nós vivemos nesse mundo que nós devemos nos furtar a possibilidade de colocá-lo em discussão e mesmo em crítica. Agora, uma péssima ideia é você começar fazendo uma pergunta. O que vocês acharam do vídeo? Acabou, é o início do fim da sua aula. O que vocês acharam? Porque quando você traz essas questões sensíveis para a sala de aula, esses temas sensíveis, esses temas vivos, você incorre no risco de justamente trazer também um conjunto de dogmatismos que não são ensinados na escola, mas que vêm de outras esferas da convivência social. E como é que você faz para fugir disso? Não é fugir do tema, mas é canalizar o tema para algo construtivo. Você vai fazer um tipo de pergunta como: quais tipos de família aparecem na reportagem? O que se pode dizer de uma comparação entre a ideia de família no dicionário e no GIF? Percebe? Você vai contornando e transformando isso em problemas a serem discutidos em sala de aula. Tá? Claro que eu estou simplificando tudo que pode ser feito aqui. E aí eu passo para a segunda parte da aula, que eu chamo de problematização. A problematização é a parte mais importante, é o núcleo da sua aula. E é a partir desse núcleo que você vai colocar em discussão questões importantes dentro do mundo grego antigo. Percebe? Eu parto do mundo contemporâneo para acessar agora a ideia de família no mundo grego. E depois eu volto para o mundo contemporâneo. É esse vai e vem, essa circulação entre as formas de consciência que você vai lapidando junto com os alunos. Agora, antes de fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar um pedacinho para vocês do filme Hércules, que justamente é a ponte que vai nos ligar do mundo antigo para o mundo do mundo antigo para o mundo contemporâneo, exatamente. Eu vou abrir aqui, eu estou abrindo aqui no meu computador o vídeo, peço um minutinho da paciência de vocês. Espera aí, deixa eu compartilhar para vocês agora. Ok. Agora eu vou compartilhar o filme. Vocês já devem estar vendo aí o filme parado, não é isso? Ainda não. Não? E agora? Estão vendo? Não? Ainda não. Não? Peraí. Agora, erro foi... Não. Agora vai aparecer... Peraí. Só um minutinho. Agora vai. Ok? Foi? Sim. Então vamos lá. A gente vai ver um pedacinho no início do filme. Eu passaria mais. Eu passaria para os alunos até 20 minutos. Se eu passar 20 minutos aqui, a Kátia vai entrar em pânico do outro lado. Então eu vou passar aqui 5 minutinhos. Tá bom? Vamos lá. O filme é lindo. O filme é lindo. Essa aqui. Pedindo já desde já desculpas a Kátia pela minha extensão aqui gigantesca nessa aula, mas não consegui diminuir. Boa tarde, obrigada, Kátia, obrigada, Guilherme, sim. A Beatriz Teixeira perguntou, deixa eu só achar aqui, porque muita gente falou ao mesmo tempo, se o filme do Hércules seria um caso de pressentismo. E o Pedro Campos perguntou se a consciência histórica seria interessante para se contrapor a uma certa nostalgia comum aos adultos.
E colocou aqui: observo que é normal o passado ser descrito como melhor sem nenhuma crítica ou análise, e isto pode impactar muito na formulação de diversas leituras sociais. Tá certo, estou vendo aqui as perguntas. Então, primeiro a Beatriz. O filme Hércules seria um caso presentíssimo? Sim. Mas por que isso? Mas isso é feito dentro da cultura popular contemporânea, né, desse universo midiático do cinema, para justamente as pessoas se identificarem com esses personagens e entrarem no jogo narrativo do filme, não é? Para que as pessoas... existe um crítico literário, um semiotista chamado Robert Scholes, e ele fala que as pessoas unem a sua narrativa à narrativa que é apresentada pelo filme, ou enfim, é como se fosse um somatório de narrativas. E é lógico que se você apresenta num filme da Disney, né, percebe o veículo, né, Disney fazendo um filme sobre a mitologia grega, ele vai apresentar isso para digamos, um público que ela quer que seja o mais geral possível, porque ela está vendendo aquilo como um produto de grande alcance. Imagina se eles resolvem fazer uma coisa mais próxima da narrativa do que o Hércules foi, efetivamente. Olha, eu garanto a vocês que seria 18 anos no corte. Primeiro porque a Alcmene, ela é violada por Zeus. Não é isso? O Hércules é fruto de um estupro. Assim, eu estou rindo, mas é porque a diferença é absolutamente gritante. O que a gente está vendo ali é uma história de família, né? Uma família que perde seu filho por causa de um plano do irmão invejoso, Hades, e o filho acaba sendo criado por uma família super fofa, que é Alcmene e Anfítrion. Na verdade, se vocês recorrerem existem algumas controvérsias narrativas, mas se vocês recorrerem, por exemplo, a Apolodoro, vocês vão ver que, em linhas gerais, o que acontece é que Zeus ele se disfarça de Anfítrion. Anfítrion estava numa guerra, Zeus se disfarça de Anfítrion, e justamente fazendo essa metamorfose, ele engana a Alcmene, faz amor com essa mulher. Bom, fazer amor é uma maneira bastante suave de dizer isso, né? Engana a Alcmene, portanto, faz amor, sexo com ela durante 3 noites seguidas. Ele faz que a noite se transforme em 3, uma noite tem tempo de 3, porque ele estava gostando daquele negócio. E aí, o que vai acontecer? O filho de Alcmene, ela vai ter gêmeos, que são Heracles e Íficles. Íficles era filho de Anfítrion, e Heracles, que é forte e tal, era o semideus, filho justamente de Zeus com Alcmene. Então, sim, é um presentismo absolutamente consciente. Quando eu falo do problema do presentismo, é nós, historiadores, escorregarmos nessa questão. É nós projetarmos o presente no passado. E quando nós estamos na sala de aula, a gente tem que trabalhar com todo o empenho para que os alunos não façam isso, percebe? Então é isso que eu quero chamar a atenção aqui. É claro que o filme é presentista pra caramba, mas ele é presentista para ser vendido, porque ele tem um público específico, ele é produzido por uma companhia de cinema que tem uma marca específica de fazer filmes que tem essas histórias familiares, ao gosto da classe média, coisas assim. Então, presentista mas o meu foco aqui é que nós, como profissionais, devemos cuidar que as crianças, os adolescentes, não desenvolvam esse olhar presentista, saibam olhar para o filme do Hércules e falar, não sei não, tem coisa estranha aí, sabe? Ou seja, olhar para ele e ver que essas coisas são feitas de maneira quanto artificial, às vezes. E a pergunta cadê ele aqui? Beatriz, Pedro. Então, questiona o seguinte: a consciência histórica seria interessante para contrapor uma certa nostalgia como os adultos? Observa que é normal o passado ser descrito como melhor. Tá, sim, pois é. Então, esse passado que é descrito como melhor é um tipo de... o que o Riesen chamaria de um modelo de consciência histórica, um modo de consciência histórica exemplar. Ou seja, porque os antigos, o tempo inteiro, querem dar lições para os jovens a partir do passado que eles viveram. Porque o passado que eles viveram moralmente foi melhor em vários aspectos.
a chamada idade do ouro, né? Ou seja, o tempo que ele viveu no passado é sempre melhor do que o do presente. Isso acontece geralmente com os mais velhos mesmo, né? Com os avós, com aqueles cujos referenciais culturais, pouco a pouco, vão desaparecendo. Então, como vão desaparecendo, eles vão ficando mais nostálgicos. Então, sim, essa nostalgia, ela aparece muito nos adultos, principalmente mais velhos, e ele é um modo de consciência histórica, é um modo de trabalhar passado, presente e futuro. Mas é um modo de consciência histórica que nós temos que criticar, entende? E que na escola nós temos que ensinar a ser criticado. Porque senão os alunos aprendem em casa que sempre o passado é melhor do que o presente e, portanto, vai ser melhor que o futuro. E não pode ser assim, entende? A crítica ao presente, ela tem que ser uma crítica que faça com que o futuro seja melhor. Então, se a gente acreditar dentro de casa que o passado que nossos pais e avós viveram sempre será melhor que o presente que ele está vivendo, bom, isso não é produtivo para aquela criança. Por isso tem que ser criticado. Tem mais alguma pergunta? Obrigada, Guilherme. Temos mais perguntas, Mariana? Sim. O Pedro Campos também perguntou como trabalhar a fonte em sala de aula sem que a tarefa se torne produzir conhecimento e, portanto, muito pesada aos adolescentes, mas também não reduzir a fonte a uma mera ilustração da fala dos professores. E, na mesma linha, a Rubênia Gama perguntou como trabalhar os mitos com os alunos do ensino médio. Então, Pedro, eu acho que justamente é o contrário, tá, do que você está dizendo. Eu acho que a gente tem que produzir conhecimento na escola, tá? E a gente tem que pensar que isso é muito pesado para os adolescentes, não. A gente tem que pensar de que maneira nós vamos adaptar esse tipo de transição, de que maneira nós vamos adaptar esse trabalho para fazer com essas crianças e adolescentes. Agora, a produção do conhecimento entre eles é absolutamente fundamental. E quando a gente produz conhecimento, a gente não está ilustrando. Então, a gente tem que focar nessa produção. Você te admira quem tira um filme com 20 minutos do sexto ano. Entra no acordo com seus alunos, cara. Entendeu? Passa mais 10 minutinhos, fala que passa na outra aula, passa mais um pedaço. Tem que ter acordo na história. Entende? Eu sei que a criançada reclama, eu sei que eles adoram ver filme. Mas, se você passar esse filme inteiro, provavelmente vai acabar perdendo o fio da meada da história, tá bom? Coloca o filme no final da aula, porque aí não tem jeito. Faça as questões para serem respondidas em casa, alguma coisa assim. Então, outra pergunta de quem que é? Desculpa. Rubênia Gama. Rubênia. Como poderia ser trabalhado o mito com os alunos no ensino médio? Então, Rubênia, você pode trabalhar exatamente essa aula, mas talvez você não usaria o filme Hércules, o desenho da Disney. Talvez eles não fossem muito bem aceitos por alguns maiores. Mas as questões que estão levantadas ali, elas são importantes para qualquer faixa etária. Saber comparar a família antiga, ou como a mulher aparece nessa família antiga, como as mulheres aparecem no mundo contemporâneo, a ideia de família antiga, a ideia de família contemporânea, eu acho que é absolutamente importante para o ensino médio também. O que você tem que dosar é o lúdico, digamos assim, porque os adolescentes, eles começam a achar o lúdico, os adolescentes, eles têm uma fase, né, no processo de crescimento deles, uma fase muito crítica. E uma das críticas que eles fazem é justamente aquele passado recente deles em que eles eram crianças. Então, eles não querem mais ser crianças de jeito nenhum. Então, talvez fosse o caso de levar um outro filme que trouxesse essa temática, que levantasse essa temática. Tivemos alguma questão? Obrigada, Guilherme. Temos mais perguntas, Mariana? A Bárbara Belto colocou: professor, você comentou que essa exposição seria uma pequena parte de um curso seu. Poderia me dar mais informações sobre esse curso? Fiquei muito interessada em estudar o assunto. Sou professora de História do Ensino Fundamental no município do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Então, Bárbara, né, esse curso é um curso que é um curso presencial para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas em tempos de
em tempos que a gente está redescobrindo essa nossa relação com o mundo real e virtual, eu estou preparando uma espécie de adaptação desse curso, não do curso inteiro, que é um curso de 60 horas, né, numa universidade, é muito longo, né, e tem muitos trabalhos que são laboriosos, coisas assim, mas eu estou fazendo uma adaptação desse curso para algo em torno de 8 horas, e que eu vou oferecer online daqui a um tempo. Então, se você quiser acompanhar, de repente, se você tiver Facebook, me adiciona no Facebook, quem quiser, porque eu estou sempre divulgando as coisas que eu acho bacana, não só minhas, mas das outras pessoas também, tá bom? Vou ficar muito satisfeito se vocês aparecerem lá. Obrigada, Guilherme. Não, apareceu uma agora. O Geopart Silva colocou: eu sou formado em letras, português e italiano e pesquisador na área de línguas e literaturas clássicas. Na graduação, minha professora de literatura italiana trabalhou mitologia e pediu que os alunos reescrevessem o mito clássico. O que o senhor acha de atividades que pedem do aluno um exercício criativo? Eu acho a mesma coisa que eu acho dessa minha aula. Essa minha aula ela foi montada a partir de chamadas metodologias ativas de aprendizagem. E esse trabalho que a sua professora fez, eu acho absolutamente interessante, porque se você for ler o artigo que eu fiz em 2018, foi um artigo de uma atividade que eu trabalhei, se não me engano, em 2016, e eu ganhei um prêmio em 2017 por esse trabalho. E justamente uma das etapas e eu trabalho com mitologia em sala de aula, também no 6º ano, e uma dos trabalhos deles é inventar um mito, uma história, portanto, do surgimento do seu próprio mundo, aliás, melhor, a ideia da redação que eu propus é que os alunos todos, depois que eles fizeram várias etapas, não posso explicar aqui, mas no final eles tinham que fazer uma redação, e essa redação era: eles iam criar um mito do surgimento do mundo, num mundo muito distante no tempo, mas esse mundo ia chegar até onde eles viviam naquele mundo deles, para eles poderem justamente desenvolver a escrita, o senso criativo, a noção de autoria. Tudo isso é muito importante para a história também, mas é uma maneira do historiador dialogar com as letras, com a literatura, com o ensino da língua portuguesa. E a gente vai construindo essas transversalidades, que eu acho que é a maneira mais importante, mais interessante para o aluno estudar. E dando ao aluno, sempre que possível, ou diria, na verdade, sempre que possível, não é uma concessão, dando ao aluno, na maioria das vezes, o proscênio do palco, ou seja, fazendo com que ele seja participante ativo dos processos de ensino e aprendizagem. Assim, todos aqueles processos em que eu não pude expor aqui com a devida calma, porque, enfim, como vocês viram, tem muita coisa a ser dita, todos esses processos, eles são feitos com alunos trabalhando e discutindo entre eles. Os grupos estão formados, os alunos estão debatendo, estão chegando às suas próprias ideias. Não é nunca uma exposição feita para que os alunos aprendam como se fosse uma palestra. Nunca assim. Guilherme, querido, a gente vai ter que, infelizmente, assim, muito infelizmente, encerrar a nossa atividade, que a gente já chegou no nosso horário, assim, lamentando profundamente. Esses 2 dias de encontro foram muito enriquecedores e estimulantes, né? Quando eu falei que a gente precisaria de 3 dias, de fato, assim, eu acho que nosso próximo encontro a gente vai ter que pensar assim, em mais dias, porque... Eu calculei mal, eu falo muito. Não, porque de fato assim, é muito interessante, são muitos aspectos importantes que precisam, né, ser apresentados com a calma, né? Mas eu acho que é uma oportunidade da gente já te fazer o convite aqui para você voltar a participar do projeto Mitologando, Claro. Falando sobre esse tema ou outros, né, que você achar importante, para contribuir no sentido de oferecer essa reflexão sobre a antiguidade clássica no espaço da sala de aula, né? Eu agradeço imensamente, assim, uma alegria, uma honra para a gente ter essa presença. Queria agradecer, né,
falar aqui da presença de professores e amigos que estão aqui hoje conosco, a Fernanda Sponic do CAP, Tereza Pereira da UFBA, a Vanessa Novaes, professora de Juiz de Fora, Caroline Monteiro e a Cristina Zavares, da Escola Municipal Bolívar. Agradecer, eu não consigo, desculpa que eu não consigo às vezes acompanhar assim, o chat e pode ser que tenha escapado alguém. Agradecer a presença das alunas e alunos extensionistas do projeto Mitologando, a ajuda da Mariana na coordenação dessa atividade, agradecer a presença de todos os professores, alunos, licenciandos que estiveram com a gente hoje nesse dia, e reforçar que o certificado vai ser encaminhado por e-mail, no prazo de no máximo 30 dias, tá bom? Então, a gente fez aqui a chamada ao longo da atividade. Caso vocês não recebam nesse prazo, por favor, entre em contato conosco através do e-mail. A gente fez a gravação da atividade na segunda-feira, fizemos hoje também, e em breve a gente vai disponibilizar nas nossas redes sociais. Guilherme, muito obrigada, foi uma honra ter a sua presença aqui. Uma pena a gente ter um tempo curto, né? Eu agradeço, Kátia, a você, agradeço a presença de todos aí, né, que de maneira tão resiliente, né, aguentaram essa falação por tanto tempo. A ideia é que, como eu te falei, eu tive que comprimir muito, né, para poder expor essas questões todas que eu achava importantes, né, antes de entrar na aula em si. Mas, enfim, eu fico muito feliz com o convite, Kátia, me sinto muito honrado em poder trabalhar com você. Eu acho que o Mitologando é a expressão daquilo que a gente tem que fazer mesmo, sabe, para aproximar a universidade das escolas, para mostrar como que esses diálogos podem frutificar para todos os lados, né? E o pessoal fica falando, é importante porque a gente pode ensinar a escola. Não, a gente já pode aprender pra caramba com a escola, e a gente pode fazer com que isso seja também um projeto de vida da gente, sabe? Um projeto de vida que nasce dessa fronteira entre a escola e a universidade, e dessa fronteira entre o ensino superior e o ensino básico. Então, é uma satisfação enorme, novamente, que o Mitologando tem aí uma jornada fantástica pela frente. Obrigado. Muito obrigada, querido. Um abraço a todos e todas e saúde.